Só vai esperar mais um pouquinho, pessoal, eu já vou iniciar a aula, tá? Enquanto isso, eu já estou anotando aqui quem é que está presente. Bom, vamos iniciar então. Boa noite, pessoal. Como vocês sabem, eu tive uns imprevistos aí, então eu vou passar o cronograma, tá? Para finalizar aí as minhas disciplinas, tá? Hoje a gente tem aula aí até, acredito, umas 8h30, tá? 8h20. E aí, em seguida, a gente já disponibiliza a prova, tá? Na quinta, nós temos aula de literatura. E semana que vem, para não atrasar o cronograma de vocês, tá? Vocês vão ter 2 dias de aula, segunda e terça, tá? Terça, como tá lá no cronograma, é língua inglesa, tá? E segunda eu faço artes. Então, só relembrando aí, hoje a gente termina português, quinta, literatura, e na segunda eu finalizo com artes, e na terça vocês têm aula normal, conforme o cronograma, tá? Com língua inglesa, tá? Então, hoje a gente vai dar uma analisada em todo o conteúdo que nós vimos nos exercícios, tá? Eu vou usar os exercícios de apostila, até porque vocês, quem fez, né, quem exercitou aí, por ela, para não ficar sem um retorno aí na parte teórica, da parte teórica para a parte prática, né, onde a gente vai exercitar aí. Então, só relembrando o que nós vimos. Só me dá um ok se vocês estão vendo aí o documento, tá? Sim. Tô vendo. Sim. Tá. Então, o conteúdo programado para essa fase, então, foi o texto informativo, que é bem tranquilo, tá? Onde que nós encontramos esse texto? Em notícia, reportagem, né? Artigos diversos. Então, esse texto ele já diz por si só que é informando, né? Ele passa uma informação, algo que vai contribuir no contexto, no conhecimento, né? No contexto e no acréscimo do conhecimento linguístico ou informativo, né? Daí depois a gente vem falando sobre as classes gramaticais, né? Falando aí sobre o substantivo, né? Aquele que dá nome às coisas, né? Que nomeia seres, lugares, qualidades, né? Sentimento, entre outras coisas, né? E esse substantivo, ele é flexionado, ou seja, né? Ele pode sofrer ação, né? Diante, né? Perante a frase aí, né? Ele pode ser flexionado em gênero, número e grau, né? Em 3
flexões. O gênero, quando a gente fala aí de masculino e feminino, né, que a gente não pode falar o casa, né, o mesa, né, então tem que, esse gênero, essa flexão tem que combinar para fazer sentido na frase, né. Ele combina em número, quando a gente fala em singular e plural, e grau, né, a forma, né, o diminutivo, se ele está no normal dele, se a palavra está flexionada, está no aumentativo, né. Então, esses substantivos, eles exercem uma função diante desse núcleo, desse substantivo. E aí, dentro disso, eles podem ser classificados, né, em substantivo simples, composto, primitivo, derivado, próprio, comum, né, substantivo coletivo, concreto, abstrato. Por que a gente tem que saber bem a diferença, né? Porque quando a gente chega lá para analisar a frase, a gente precisa saber bem o que é um substantivo, porque dependendo da frase, o artigo ele vai fazer função de numeral. Então, essas classes gramaticais, elas conforme vão evoluindo, conforme a nossa aprendizagem morfológica, né, e sintática, que seja a construção da frase, elas também vão sofrendo mutações, né? Um substantivo vira um adjetivo, um artigo vira um numeral. Então, isso tudo vai depender do sentido que a frase me passa, né? Então, a classificação do substantivo é essas, né? Mas depois, quando a gente vai evoluindo aí no desenvolvimento da frase, a gente vê que eles podem ganhar outras funções, né? Daí a gente vai falar sobre artigo, que só se classifica em dois, né? Artigo definido e indefinido. Por si só já se fala artigo definido e indefinido, né? E eles são flexionados em gênero, número e grau também, a mesma coisa do substantivo. Daí a gente vai falar do numeral também, que é a quantidade, né? E ele vai se classificar em cardinais, né? Os números ordinais de ordem, multiplicativos, fracionários, e a gente também tem o coletivo, né? O verbo é o que vem fazer a ação, que quando a gente aprende lá o sujeito e o predicado, né? A gente vai aprender que aquele substantivo vira um sujeito, e para a frase ter predicado ou mais, né, períodos na frase, vai depender da quantidade de verbo. O verbo nada mais é do que a ação que a gente pratica, né? E ele também tem classificação, ele pode ser verbo regular, irregular, né? Verbo principal, verbo de ligação, né? Verbos defectivos pessoais, né? Impessoais. Então, todos esses verbos que sofrem ação irregular, geralmente eles não são muito flexionados, e os regulares já podem ter mais flexão na frase. O que é a flexão que eu falo? Né, eles podem mudar e conjugar o verbo, dependendo do substantivo. Tá? A conjunção são as palavras utilizadas como elementos de ligação entre duas orações ou termos de uma mesma, né? Então, também a gente tem aí as coordenadas, né, e as subordinadas, né? As conjunções coordenadas aditivas, né? O que são as conjunções, na verdade, né? Elas que vão mandar, para eu saber se ela é uma conjunção coordenada aditiva ou adversativa ou alternativa, ela depende do meu significado na frase, né? Ela vai, se ela está usando o ou, ela está me dando uma alternância, né? Me alternando uma coisa ou outra, né? Conclusiva, está me concluindo. Então, essas conjunções, elas vêm para fazer essa ligação entre duas orações, né? Ou termos de uma mesma oração. Daí a gente vai falar também ali da interjeição, que são palavras que exprimem emoção, essas são mais fáceis, né? Hoje a tosse está brava, tá? O advérbio de lugar, né? Então, os advérbios são as palavras que modificam o verbo.
O advérbio ele tem essa função. Ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio, né? Por quê? Porque ele pode indicar que esse verbo está falando de um tempo, de um lugar, de uma maneira, de uma intensidade. Então, esses advérbios são invariáveis, né? Só não sendo flexionados em gênero e número. Eles só são flexionados aí, gênero e número não, né? Eles só são flexionados dependendo de modificar essas classes gramaticais. E os pronomes, né? Eles vêm fazer aí as palavras que substituem substantivo, como os pronomes pessoais. Se eu quero falar da Ana, eu vou falar ela. Se eu quero falar do João, eu vou falar ele. Se eu quero falar de mim mesmo, eu. Né? Então, esses pronomes, eles fazem a função de representar o substantivo quando ele não está no nome dele mesmo, né? E os adjetivos são as características que caracterizam um substantivo, dão uma qualidade, né? Ou uma característica, um aspecto ou estado. Então, a maneira, né? E eles também são flexionados em gênero, número e grau. Daí, nesse primeiro conteúdo, a gente tem exercício ali. Aí, quem quiser me ajudar, eu vou escolher aqui uma frase e a gente vai fazer, tá? Nesse exercício, diga a classe gramatical das palavras sublinhadas. Deixa eu escolher uma aqui. A primeira ali, ó, na letra F, né? Eu a vi no cinema. Daí tá classificado ali eu e cinema. Quem quer me ajudar a fazer a primeira? Que classes gramaticais pertencem a essas palavras? Ninguém? Ninguém se candidata? Bom, então vamos lá. Eu quer dizer o pronome pessoal, né? Eu não tá ali o João, não tá a pessoa, mas tá o pronome representando o substantivo, né? Ah, mas então eu vai ser substantivo. Não, porque aqui ele tá aparecendo na forma de um pronome, que faz a função de substituir o substantivo. Porque eu não é nome, né? Não é mesa, não é cadeira, não é classe. Eu é um pronome usado para outra pessoa, né? Se tivesse a Ana aí, ou o João, seria substantivo que está nomeando aquela pessoa. Mas eu, ele faz a função de dizer que tem o substantivo na frase. E cinema também. Aqui nós vamos fazer ele virar um substantivo. Porque eu a vi no cinema. Então, eu, pronome, cinema, substantivo. Daí a gente vai falar aqui, ó, todas as batalhas serão vencidas. Batalhas tá nomeando, né? Então eu já sei que é substantivo. Mas e aí, todas? Onde é que será que o todas entra na classe gramatical? Quem é que sabe me responder? Ninguém quer falar? Vou ficar falando sozinha? Todas aí, então vai ser um advérbio de intensidade, né? Porque ele está determinando que são todas as batalhas. Então, como se fosse usado, se eu quisesse botar ali muitas, né? Então, eu estou intensificando que foram todas as batalhas, né? Aí eu não estou dando uma qualidade, mas eu estou intensificando que o que foi vencida, que foram vencidas, foram todas as batalhas. Então, é um advérbio de intensidade. Com que maneira, né? De que forma? Quantas, né? Daí eu também tenho aqui, bem tranquilo, ó, eu adoro estudar outros idiomas, eu, pronome, estudar verbo, porque eu pratico ação, e idiomas substantivos. Agora, a frágil menina surpreendeu a todos,
frágil, né? Tá dando uma qualidade. Não é qualquer menina, é a menina que é frágil. Então, tá dando qualidade, adjetivo. E surpreendeu, verbo, tá? Daí a gente também vai falar sobre análise interna, que é a análise sintática interna. Que o que é a função dela? Ela examina, ela olha a estrutura de um período que pode ser dividido em orações, né? E determina a função sintática do termo de cada oração. Então, ele vai analisar as classes gramaticais e a estrutura da frase. Então, neste texto, daremos uma breve noção do que é frase. Então, a apostila ela traz a diferença aí de frase, período, oração, que eu falei na última aula, né, para compor essas orações. O que eu preciso para ter uma oração, uma frase, né? Termos essenciais: o meu sujeito, que é um substantivo, predicado, que vem depois do verbo, e o predicativo, que é o complemento desse predicado, desse verbo. Esses são os termos essenciais, que é fundamental. É o recheio. Se não tiver, não se faz um bolo. Termos integrantes, que vêm complementar. Então, vou dizer que os termos essenciais é o bolo e os integrantes é o recheio. O objeto direto, o indireto, o complemento nominal, aqueles que fazem a ligação entre as frases, né? Então tem o bolo, o recheio vai no meio e ele liga aquelas duas partes. E os acessórios, que eles não são tão importantes, que eles vêm mais para complementar ainda mais o sentido da frase, é o adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, né? Então a gente sabe que essas são as bases para ser feita uma oração. Então a frase é tudo aquilo, todo enunciado que é capaz de transmitir tudo o que nós pensamos. Então a frase ela é formada por qualquer enunciado. Já a oração não, é a frase que apresenta sujeito e predicado com ou apenas predicado. Então a oração ela precisa ter ali o sujeito e o predicado. Então, ela já ganha uma estrutura a mais, que nem nossa viagem será longa. Choveu durante a noite, né? Então, pode ter substantivo ou não, mas ela precisa ter essas duas para ser uma oração. E já o período, ele é enunciado, ele é composto de uma ou mais orações. Então, a gente não pode aqui confundir o sujeito simples com o sujeito composto, tá? Lá quando eu falo de sujeito simples e composto, é eu dizer sujeito simples, Maria foi viajar. Sujeito composto, Maria e eu fomos viajar. São relações diferentes, né? Aí falar dos sujeitos. Aqui não, o período para ser simples, ele precisa ter um verbo só. O período para ser composto, mais de um verbo. Ou seja, quando tem mais de um verbo, é mais de uma oração, porque eu vou praticar duas funções, né, em duas frases distintas. Então, de uma forma prática, resumindo, né, cada oração é organizada em torno de um verbo. Período simples, ó, o amor vence sempre, só tem o verbo vencer. Período composto, o comandante garante que a tropa chegará a tempo, né? Então, garantir e chegará. Então, ele se torna um período composto porque é formado por duas orações, porque tem dois verbos. Daí, quando a gente fala nos termos essenciais, né, é o sujeito, né? É aquele, é o ser que nos diz alguma coisa, tá? E ele pode ser em forma de nome, substantivo, pronome ou qualquer termo substantivado que faz a função de substantivo. Só que esse sujeito, ele possui um núcleo, que é o nome, que é o pronome, que é o que fica ali, as palavras secundárias que ficam perto dele, como a casa, né? O caderno. Então, esses artigos e adjetivos, né? A casa, o caderno, tá, né? O artigo e o adjetivo, a menina bonita, né? Então, eles dão a qualidade, ele é um núcleo, né? Todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão.
Então, o que é o sujeito ali, né? Todos os ligeiros rumores da mata. Porque isso tudo está falando da mata. É o meu sujeito. Porque se vocês veem ali, ó, tinham, né? Já é verbo. Então, eu sei que daquele vermelho ali para lá, já é o meu predicado. Agora, qual o sujeito, o núcleo do sujeito? Rumores, porque está dando uma qualidade. Todos os ligeiros, o quê? Rumores, né? Então, quando eu vou falar do núcleo, né, eu vou na palavra principal. E esse sujeito, ele pode ser simples ou composto, né? Ó, sujeito simples, um só núcleo do sujeito, ó, o gato bebeu leite. O composto, mais de um núcleo, Jairo e Mônica. Então, aqui a gente está falando do sujeito daí, né? Simples ou composto. Diferente do período simples e período composto. Daí a gente tem dois verbos ou mais ou não, tá? Quando a gente fala também em sujeito, ele pode aparecer o composto simples, uma pessoa ou mais, oculto ou chamado de elíptico. O oculto, ou chamado de elíptico, ou subentendido ainda, tá? É aquele sujeito que eu deduzo, ou né, deduzido na desinência do verbo. Viajarei amanhã, né? Então, ele não fica implícito. Eu não consigo ver qual é o meu sujeito. Ele está oculto. Mas eu sei que eu estou falando que eu viajarei amanhã, né? Eu, ao ler a frase, eu consigo entender que tem um sujeito ali que está praticando essa ação de viajar. Eu faço a conjunção e descubro qual é o sujeito. Então, o sujeito oculto, ele fica ali oculto, mas eu consigo compreender. O sujeito indeterminado, quando não se indica o agente da ação verbal, né? Pode se apresentar em três formas. Ele pode aparecer no verbo na terceira pessoa do plural. Eles, ó, atropelaram uma senhora na esquina. Não tá ali, não tá me determinando quem são eles. Atropelaram, eu não sei quem. Então, ele é meio indeterminado. Tá? E também ele usa no verbo na terceira pessoa do singular. Aqui se vive bem. Aqui não me determina qual é o sujeito, mas eu sei que eu vivo bem. E ele também aparece usando-se o verbo no infinitivo impessoal. É triste assistir a essas cenas repulsivas, né? Então, também o verbo era ali, o infinito, não me diz, não me deixa bem determinado. A oração... Oi. Eu entrei agora, Júlia Regina. Tudo bem, a gente está fazendo uma retomada, porque daqui a pouco eu já vou liberar a prova para vocês, tá? Quem está falando comigo? Quanto tempo tem para fazer a prova? Não, vocês podem fazer hoje e entregar, eu acho que é 48 horas para fazer a prova. Acho que vocês podem caminhar até amanhã. Tá. Tá? Eu só tô até que horas, mais ou menos? Acho que até da tarde de amanhã podem entregar. Tá? Então, a gente está aqui dando uma retomada para vocês poderem fazer a prova, tá? Então, a oração sem sujeito, então, são constituídas com verbos impessoais, ó. Conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. Então, é diferente em falar o sujeito oculto, ele vai estar ali, o verbo vai ser conjugado, tá? E eu consigo entender de quem que nós estamos falando. Se eu, eles, nós, tá? Já a oração sem sujeito são aqueles verbos que não atribuem a nenhum ser, que são os fenômenos da natureza. Então, quando eu falo ventava muito, estava ensolarado, fazia sol, né? Então, são coisas que não fazem atributo. Então, ela é uma oração sem sujeito. Porque esses fenômenos da natureza eu não consigo colocar dentro de um ser, de um significado, de um substantivo, né? E aí acaba que a oração fica sem sujeito. Daí, o que esses são sem sujeito, né? São os verbos impessoais, né? Haver no sentido de existir. Então, a oração sem sujeito, ela se torna
ela se constrói por fenômenos da natureza, ou por verbos impessoais, como haver, havia quadros nas paredes, ou para verbos fazer, passar, se estar com referência ao tempo. Tá? Atenção, só que esses verbos ali, esses fenômenos da natureza, usados em sentido figurados, né? Sentidos ambíguos com dois sentidos, esses verbos têm sujeito. Choveram pétalas sobre a imagem da santa. Né? A gente sabe que não chove, chover pétalas, né? Não é uma expressão real, é uma expressão que eu uso para falar. Né? Então, ali ele se torna um sujeito, né? As pétalas está ligado com choveram ali. E o predicado, então, quando a gente já fala lá de predicado, né? Há 3 tipos de predicado: o nominal, o verbal e o verbo nominal. O predicado nominal é o seu núcleo, é um nome. É o substantivo, o adjetivo, o pronome. Então, o predicado nominal é ligado ao sujeito com o verbo de ligação, que é o ser, ou estar. Né? Então, esse predicado nominal é ligado pelo verbo ser, flexionado, como no exemplo ali, ó. Nossas praias são lindíssimas, ou você é bonita, né? E aí a gente faz. Se a gente fosse fazer a classificação, abrir uma frase, ó, a gente pega nossas praias são lindíssimas, o exemplo, e faria sujeito, nossas praias, núcleo do sujeito, praia, que é o substantivo principal. Qual é o predicado nominal? São lindíssimas, porque o está, é um predicado nominal. E o verbo de ligação é são, que é o que liga essas duas frases, e o predicativo do sujeito é o adjetivo, a qualidade, lindíssimas. Só que a gente tem que ter uma atenção. O predicativo do sujeito é uma qualidade ligada ao sujeito pelo verbo de ligação, que são, a gente precisa saber quais são esses verbos que ligam. O ser, o estar, permanecer, ficar, parecer, né? Aí a gente fala do predicado verbal, que o núcleo dele é um verbo seguido ou não de complemento ou acessórios. Quando a gente entra em verbal, que daí está ligado com o verbo, a gente classifica eles em transitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. São verbos intransitivos os que não precisam de complemento. Carlos morreu se me faz o entendimento da frase. Sujeito Carlos, predicado verbal morreu, é um verbo intransitivo, porque eu não preciso de complemento. Já o transitivo, quando ele se torna, o verbo precisa de complemento, que é ligado a ele de uma forma direta. Tá? Então, transitivo direto, ele não precisa do auxílio de uma preposição, tá? Que é o complemento, se chama objeto direto. Então, comprei um novo aparelho. Sujeito eu, ele tá oculto ali, mas eu sei que fui eu que comprei. O predicado verbal, daí eu vou lá no meu verbo de comprei, comprar. Então, eu sei que dali em diante é o meu predicado verbal. Comprei um novo aparelho. O verbo transitivo direto é comprei. E o objeto direto, um novo aparelho. Tá? O transitivo indireto já precisa de um complemento, que é a preposição, tá? Que esse complemento se chama objeto indireto. Todos precisam de afeto. Qual é o meu sujeito? Todos. Predicado verbal, lá no verbo, precisam de afeto. Verbo transitivo indireto, precisam. E o objeto indireto disso, de afeto, que é da preposição em diante. Podem aparecer nas frases os transitivos direto e indireto. Né? O verbo necessita dos dois complementos, o direto e o indireto. Então, a frase se faz sentido completo até metade, e aí, quando ela entra a preposição, ela faz outro sentido.
que nem a empresa fornece comida aos trabalhadores. Eu poderia parar a frase e a empresa fornece, mas eu quero complementar. Comida, né? A empresa fornece comida. Aos, aí entra a preposição para fazer a ligação aos trabalhadores. E o predicado verbo nominal, ele vai ter dois núcleos significativos, um verbo e um nome, formado por um verbo transitivo ou intransitivo e o predicativo do sujeito ou do objeto. Isabel fez os doces nervosa. Quem é o meu sujeito ali? Quem manda na frase? A Isabel. Predicado verbo nominal. Vai lá no verbo. Fez os doces nervosa. Verbo transitivo direto. Fez. Objeto direto. Os doces. Predicativo do sujeito. Nervosa. Fez os doces, estava nervosa. Então, a gente começa a fazer a classificação abrindo já sabendo o sentido da frase. E o predicativo, né? Há o predicativo do sujeito e do objeto. Predicativo do sujeito, né? É o termo que exprime um atributo, uma qualidade. E o predicativo do objeto é o termo que se refere ao objeto de um verbo transitivo. O juiz declarou o réu inocente. Então, o predicativo do objeto é a qualidade que eu dou para o objeto. O juiz declarou o réu que? Inocente. Aqui nós não colocaríamos como adjetivo, e sim o predicativo do objeto. Está dando uma qualidade para o substantivo ali na frase. Aí, quando a gente fala em termos integrantes, objeto direto e indireto, que é o complemento dos verbos, tá? Ele vai ser direto quando ele não precisa do auxílio de preposição e indireto quando ele precisa do auxílio de preposição. E o complemento nominal, né, é o complemento de nomes, de substantivos, adjetivos e advérbios. Ele sempre vem regido por uma preposição, tá? E aí a gente vai falar aqui a diferença de complemento nominal e objeto indireto. Tá? A diferença entre complemento nominal e objeto indireto é que este complementa verbos e aquele complementa nomes. Então, o complemento nominal vai complementar o nome, o substantivo. E o outro, o objeto indireto, complementa os verbos. Eles vão ser indireto ou direto, porque essa preposição ela vem ligar o verbo, tá? Daí a gente vai falar sobre agente da passiva, que é o complemento de um verbo na voz passiva. Ele representa o ser que pratica ação, expressa pelo verbo passivo. Geralmente vem acompanhado pela preposição por. Então, quando eu tenho por, eu já sei que é agente da passiva. Uma bola foi comprada por João. João praticou a ação de comprar. Então, ele é o agente. Esse por vem fazer a voz do João, para dizer que ele teve, que ele praticou a ação de comprar. E já esses termos acessórios eu vou dar uma pulada. Agora a gente vai ver na frase. Tá. Daí, nesse exercício, a gente tem identifique o sujeito das orações abaixo. No primeiro, apareceu no jardim da casa de Ana Maria um ramalhete de flores. Né? Eu estou aqui identificando o sujeito das orações abaixo. Daí eu tenho aqui jardim, tenho Ana Maria e de flores. Dessas aqui, eu preciso identificar o tipo de sujeito. Sujeito simples ou sujeito composto. Todos eles são simples porque não tem outra pessoa junto, né? No último verão, foram reformadas as casas da vila. Casas também é sujeito simples, porque só tem ele. Ele tá no plural. É diferente de eu dizer que é um sujeito composto, tá? Ele tá ali fazendo a função de sujeito simples, porque eu vou falar as casas no coletivo,
mas é representado por um substantivo. Aconteceram coisas estranhas naquele dia. Coisas é o substantivo, o sujeito, simples também. Deixa eu pegar um composto, exemplo de composto. Seria composto, né? Se tivesse João e eu, minha irmã e eu, daí ele se tornaria sujeito composto. Identifique o predicado nas orações abaixo. Predicado é tudo que vem depois do verbo. Então, um vento frio e úmido soprava lá fora. O verbo soprar ali, né? Então, daqui para lá é predicado. O fantasma assustava a cidade. Assustava, vem do verbo assustar. Então, daqui para cá, assustava a cidade, é predicado. Quebraram todas as partes da casa. Aqui eu não tenho, né, o sujeito. Então, toda a minha frase vai ser meu predicado. Lembra lá que nós vimos que o predicado ele não precisa ter o substantivo, né, o sujeito. Porque ele já começa do verbo quebrar ali. Quebraram todas as partes da casa. A esposa ficou, vem do verbo ficar, predicado. Ficou muito zangada com meu marido. O governo brasileiro aumentou os impostos. Aumentou os impostos. Verbo aumentar, predicado. Maria está doente. Está ali faz a função de verbo de ligação. Então, Maria é o sujeito. Maria está doente é predicado. Tá? Então, os predicados são do verbo em diante. Esse aqui eu já tinha feito com vocês em aula de semana passada, mas alguns não veio, vou retomar aí com vocês. Tem um exercício tendo em vista a transitividade verbal e seus respectivos complementos, analise os termos em evidência de acordo com o código, objeto direto e objeto indireto. Né? Então, a gente vai ter que dizer ali se tem preposição, né, objeto direto ou indireto. Entregamos o livro ao professor, tá? É direto, ele passa sem preposição. Necessitamos de sua ajuda, indireto. Então, quando a gente fala em objeto direto ou indireto, vou voltar aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. Então, ó. Tá, então o objeto direto ele é direto, como ele diz, ele não precisa de nenhum complemento, ele vai e passa direto. Agora, deixa eu botar aqui. Necessitamos de sua ajuda, ele tem o de, é uma preposição. Ele é indireto porque ele precisa de uma preposição para fazer a ligação de um complemento. Gostamos muito do passeio. É uma preposição. Então, indireto porque ele precisa desse complemento. De calma, nós precisamos de calma. Então, também é um indireto, né? Porque ele precisa de uma preposição para fazer a ligação. Grife objeto direto, tá? Ó, geralmente, os objetos diretos vão ser aquilo que é um artigo, é um pronome que está definindo, né? Então, comprei um caderno, está determinando quanto, né? O escoteiro, né? Artigo, também determina. São termos usados para fazer a ligação, para fazer o complemento, mas que não precisam ser preposições, né? Benedita trocou a água, determina, mas não é preposição. Espanaste os móveis do quarto, os está definindo. Então, todos esses aqui são os
objetos direto. Quebrei o cinzeiro de louça, tá determinando, mas não precisa ser como complemento. Já que na 7, se eu quisesse, já grifaria o objeto indireto com outra cor, né? Daí seria a preposição. É objeto indireto. Então, todos esses diretos e indiretos, os diretos são só aqueles que determinam o artigo, um pronome, numeral, né? Sublinho o objeto indireto se houver. Daí aqui, e o objeto indireto já pede com preposição. Agora daremos um avião aos é uma preposição. Tá aqui meu objeto indireto. Achamos negociante aflito, não tem. Mandarei as revistas a Maria, preposição. Felicitamos o bom aluno, não tem preposição. Explicou a história para o advogado, não tem preposição. Protegemos as crianças, não tem preposição. Preparas uma surpresa para teus pais, para é preposição. Então, ele é o meu objeto indireto. Escolhi um ótimo livro para você, é meu objeto indireto, né? E assim, todas aquelas preposições se tornam nas frases objeto indireto. Identifique as orações que possuem verbo de ligação e sublinhe. Então, quando for pedido o verbo de ligação, eu tenho que pensar, é o verbo ser, permanecer ou estar, que podem estar flexionados. Tudo parecia muito estranho, né? Aqui não tem, então eu não vou sublinhar. A mulher andava devagar pela rua. Também não. Meu amigo andava tristonho. Todos continuaram mudos na reunião. Também não. Mas o atleta estava, vem do verbo ser ou estar. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele sempre vai fazer a função de mostrar, o atleta. Como é que o atleta estava? Radiante. Não? Então, esse verbo de ligação faz a ligação entre o substantivo e o adjetivo, a qualidade. Diga se o termo destacado é adjunta de nominal ou complemento nominal. Né? Então, o adjunto de nominal, ele vem só para agregar qualidade. E já o complemento nominal, ele precisa, complementa o nome. Então, ele precisa de uma preposição. No primeiro exemplo, greve dos professores é pertinente. A greve dos professores ali está só um adjunto do nome, né? Greve de quem? Dos professores. O apoio dos pais é essencial. O receio das especialistas é de que se torne uma pandemia. Agora, eu falar o apoio aos grevistas, aos é uma preposição. Então, é o complemento nominal. Tá? A diferença entre complemento adjunta de nominal e complemento nominal é que o complemento ele vem com a preposição para complementar, fazer ligação. E o adjunto não, ele vem só para dar mais uma qualidade. Tá? Considere a frase: ele andava triste porque não encontrava companheira. Os verbos grifados são, respectivamente, transitivo direto, de ligação intransitivos, de ligação ou transitivo indireto, transitivo direto, transitivo indireto, de ligação e transitivo direto. Então, eu tenho que cuidar qual é a classificação desses verbos, né? Não é de ligação, porque não tem o ser ou estar, né? Ele é direto ou indireto. Não tem preposição, né? O que sobra aí para mim?
A letra A, transitivo direto de ligação intransitivo, de ligação transitivo indireto, de ligação transitivo direto ou direto indireto, né? Ele vai ser de ligação e transitivo direto, porque ele andava triste, não tem preposição, mas não encontrava a companheira, preposição. Então, na nossa frase a gente tem transitivo direto, que até o verbo encontrar ali não tem preposição, e depois tem, ele se torna transitivo indireto. Indique a única alternativa, que não apresenta agente da passiva, né? Eu nem vou entrar esse porque não vou abordar muito esse aqui. Bem, a terra era povoada de selvagens. O termo grifado é o quê? O que eu tenho que pensar? A primeira coisa que eu descarto, a aula vai acabar, vou fazer mais esse e a gente tem mais 10 minutinhos. A terra era povoada de selvagens. De é preposição, né? Então, é um objeto direto ou é um objeto indireto? Porque eu já vou descartar agente da passiva. Não é um complemento nominal. E o adjunto adverbial. Porque ali eu estou querendo o termo grifado, né? Então, ele vai ser indireto, porque ele tem uma preposição, objeto indireto. Deixa eu ver mais um aqui. Então, esses exercícios falam aí sobre objeto direto e indireto, que basicamente é o cuidado com o uso da preposição ou não. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui para abordar, relembrar. Aí a gente vai falar da classificação das orações coordenadas, elas coordenam, né? E subordinadas, então as orações, quando são coordenadas, né? Elas podem ser aditivas, a gente cuida mais da classificação. Então, as orações coordenadas, elas vão fazer o sentido da frase, para eu saber se é uma aditiva, se soma, adversativa que vai ao contrário, alternativa que dá alternância, conclusiva ou explicativa, né? Então, aqui eu já dei uma explicada. Já as orações subordinadas, ou seja, elas precisam de algo para ligar, para fazer a expressão, aí fazer sentido da oração principal. Elas podem ser orações subordinadas adverbiais causais, quando elas causam, revelam a ideia de algum motivo, né? Daí esse aqui é mais que nem as preposições, né? Eu tenho que saber quais são as orações subordinadas, para eu saber que é o advérbio, né? De causa, porque, visto que, eu estou explicando, né? Orações subordinadas temporais, que indicam a oração principal. Oração subordinada adverbial proporcional, indicam a ideia de proporção. Condicional, que indica a ideia de condição. Adverbiais concessivas, que revelam a ideia oposta, contrária, daquela que expressa na oração principal. Consecutivas, que dão consequência pela oração principal. Então, ele faz toda a classificação aí também das frases. As orações subordinadas substantivas estão ligadas, então, né? Elas são as orações que exercem a função de sujeito, né? Estão ligadas direto com o substantivo, que também tem a sua classificação. Aí, como é que eu vou ver isso no exercício, né? Vou fazer mais esse aí, vou liberar vocês. Assinale o período em que há oração subordinada adverbial consecutiva. Dá uma consequência, né? Então, diz que você... Aí eu tenho que entender o sentido da frase para saber. Diz que você não estuda, falam que você não estuda, quando saíres, irei contigo, comeu tanto que ficou doente. Opa,
Disse que você não estuda, não está me dizendo uma consequência, né? Falam que você não estuda, quando saírem irei contigo. Agora, comeu tanto que ficou doente. Então, é uma consequência de comer tanto que ela vai passar mal, né? O que ali faz a função de uma adverbial consecutiva. Então, a gente tem que olhar a frase e ver qual é a classificação que pertence àquele sentido da minha frase, para ver a oração subordinada adverbial causal. Ó. Mesmo que partas antes, precisarei do resultado das provas. Chegamos tão cedo que o portão da faculdade ainda estava fechado. Já que possuo pouco tempo, tomarei apenas um lanche. O público aplaudia euforicamente para que Circense bisasse o número e realizou os exercícios de acordo com as instruções. Então, já que possuo pouco dinheiro, tomarei apenas um lanche. A causa, né? Chegamos tão cedo que o portão da faculdade ainda estava fechado. Não dá uma causa, mas se eu não tenho pouco dinheiro, a minha causa, o meu motivo é que eu só posso tomar apenas um lanche. Então, para descobrir as orações subordinadas ou coordenadas, eu preciso entender o sentido da frase, o que ele está passando. Uma causa, comparando, né, aditivando, somando, né? Então, aí vocês têm bastante exercício para fazer com relação às orações coordenadas. Daí também tem exercício com frase. Divida os períodos e classifica as orações. Vou fazer a primeira. Ora ele planta, ora ele capina. Então, divida os períodos. Primeiro período, ora. Ora é outro período. Daí, o que eu vou ter que ver? Essa oração, o ora, se repetindo, né? O que ele é? O período. Aí eu volto lá quando fala de alternância, né? Eu vou botar aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Deixa eu pegar aqui. Mostrava ali. Enfim, ora é alternância. Então, eu tenho que grifar ali qual é o meu termo acessório e o que ele é, né? Aqui só aparecia aqui em cima, eu queria mostrar. Daí eu vou escrever a alternativa ali, né? Hora me alterna. Uma hora eu faço isso, outra hora eu faço aquilo. São bem como as preposições mesmo, tá? A gente tem que saber para saber o significado e poder fazer o complemento da frase. Tá, galera? Então a gente finaliza aí a aula de hoje. Só relembrando que teve gente que entrou depois, tá? Agora vai ser disponível daqui a pouco a prova no grupo ali, tá? Amanhã, quinta, a gente tem aula de literatura, que também eu já vou explicar o trabalho na quinta. E segunda, tá? Só para a gente recuperar a aula que eu não dei. Segunda-feira é artes. E aí, na terça, segue o cronograma direitinho de vocês com língua inglesa. Alguma dúvida referente a isso? Não. Tá? Então, boa noite. Oi. Quando que vai ser lançada a prova de português? Vamos colocar no grupo agora. Daqui a pouco eles já colocam, tá? Tá bom, obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Fiquem bem. Qualquer coisa que tiverem dúvida, só me chamem, tá bom? Boa noite. Boa noite.